Vamos lá, pessoal. Agora sim, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Larga aí o lençol, passa uma água no rosto, toma um café quente para acordar. Todo mundo ainda meio com sono. E vamos embora começar, né? A gente vai ficar fazendo o seguinte: quando a aula for ao vivo, a gente espera uns 5 minutinhos, né? Para o pessoal ir chegando, tal, no começo. E no final, a gente tenta terminar também um pouquinho antes do horário, uns 5, 3 minutinhos antes, que é para dar tempo de fazer essa transição. Eu senti na aula passada que tanto em algumas turmas como até eu mesmo, às vezes ficava sem esse tempo, né, de ir de uma turma para outra e acabar atrasando ou prejudicando outra aula. Então a gente dá um tempinho no começo para o pessoal ir chegando e no final também para ter esse tempo hábil de transição para ir para outra turma. Também tem a seguinte questão: eu estava preparando um relatório, o pessoal da escola sempre pede, né, da questão de quem está frequentando as aulas a partir do acesso à plataforma, né? E aí eu notei uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Eu coloco o link lá no grupo do WhatsApp para facilitar o acesso, né, para tornar algo mais rápido, mais viável, mas o link também está disponível na plataforma. É interessante que quem entra diretamente pelo link do WhatsApp depois dê uma passadinha na plataforma, nem que entre, dê uma olhadinha, já que o link, já que você já acessou a aula, mas é uma forma de também registrar que você entrou, que você acessou, que você está acompanhando, né? Porque aí, se de repente eu estou falando algo que não serve apenas para minhas aulas, né, mas serve para todas. Se de repente você pode até estar acompanhando, mas se você sempre entra direto pelo WhatsApp, pelo link que fica disponível no que a gente coloca lá no WhatsApp, e nunca entra na plataforma, então na plataforma vai entender que você não está acessando. Então acessa depois, dá uma olhadinha na plataforma, confere os materiais lá, assim, né, quando tiver. Hoje vai ser só aula ao vivo, né? Mas mesmo sendo só aula ao vivo, é interessante que você pelo menos acesse lá depois para poder marcar que você está acessando, que você entrou, que você está vivo, está participante aí, né? Para vocês não estarem às vezes participando e tá como tivesse faltando, tá bom? Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Hoje a gente ficou de corrigir a ficha de filosofia. Então na semana passada a gente acabou levando as duas aulas para corrigir a ficha de sociologia, né? Cauã, eu lhe respondo hoje, tá bom? Eu vi sua questão, mas eu não tinha como responder no momento. Eu estava muito ocupado. No final de semana a gente também trabalha. E hoje eu respondo lá, tá bom? Então hoje a gente responde a ficha de filosofia, né? Como a gente gastou as duas aulas da semana passada, sociologia e filosofia, para resolver a questão de sociologia, hoje a gente começa a resolver a de filosofia. Se por acaso não der tempo, a gente continua amanhã, tá? Se por acaso der tempo de responder tudo hoje, então amanhã eu já tenho aula gravada de filosofia, eu coloco na plataforma aula de filosofia, tá bom? Então vamos começar. Vocês chegaram a responder essa de filosofia ou não? Alguém conseguiu responder? Quem conseguiu? Vocês estão por aí mesmo? Eu consegui. Conseguiu? Respondi. Massa. Ótimo. Melhor, porque hoje a gente não vai responder do zero, né? A gente vai mais fazer uma correção. Posso contar com a ajuda de vocês, né? Pra gente ajudar a responder aqui. Deixa eu só partilhar minha tela com vocês. Só lembrando, quando eu partilho a minha tela com vocês, eu não vejo o chat. Então eu peço, por favor,
para que ou vocês falem no microfone, ou se alguém de repente está com o microfone quebrado, alguma coisa do tipo, aí você... Alguém que esteja com o microfone legal, avisa, fala, tá bom? Gente, vocês estão vendo a minha tela? Pronto, a partir de agora eu já não vejo o chat. Vocês estão vendo, abre o microfone e diz assim, tô vendo. Sim, tô Pronto, vendo. massa. Vamos começar então. Vamos começar a responder essa ficha aí, que vocês na verdade já responderam, vamos corrigir. Essa primeira questão, ela está relacionada diretamente à escola helênica, que foi o último assunto que a gente viu nesse período da filosofia aí, antiga, que a gente vem se delongando nele, né? Um período muito importante. A gente viu desde os mitos a essa origem da filosofia. Começamos a ver os pré-socráticos ainda presencialmente e logo assim que começou as aulas remotas, a gente estava justamente no período clássico da filosofia, no segundo período da filosofia antiga, né? A filosofia antiga ela pode ser distinta em 3 períodos, né? O pré-socrático, o período socrático ou o período clássico, que seria esse período aí de Sócrates, Platão e Aristóteles, e o último período que foi o período helênico, né? Os helenistas, que vem daí das grandes escolas helênicas. A gente viu aí o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo. Há fortes correntes que surgem aí nesse momento e que tem uma característica muito peculiar, que tem uma característica muito específica, né? Que a gente viu nas aulas, está aí diante da queda do ethos grego, essa ascensão do Império Romano, a crise de valores e a forte questão ética que vai surgir nesse momento. Então eles têm sim uma teoria do conhecimento, têm sim uma questão metafísica ou não metafísica, mas que dá uma explicação aos problemas cosmológicos, mas o centro dessa questão é geralmente a ética, tá? E aí um dos principais é Epicuro, e essa primeira questão é sobre ele, tá? Alguém aí poderia por gentileza ler essa primeira questão para a gente analisar e responder, e eu ver aí o que é que vocês responderam ou não. Vamos fazer assim, a gente faz um de cada vez, tá bom? Para vocês também não estar disputando aí, todo mundo querendo ler ao mesmo tempo. Posso ler? Pode sim. Alguns dos desejos são naturais, necessários. Não, alguns desejos são naturais e necessários. Outros naturais e não necessários. Outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim: letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. B, valorizar os deveres e as obrigações sociais. C, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. D, refletir sobre as normas da divindade. Ou E, defender a indiferença e a possibilidade de atingir a... Epicuro faz aí uma análise dos desejos, né? Mas a pergunta em si ela quer o quê? No fragmento da obra de Epicuro, o homem tem como fim não no sentido de acabar, mas como a gente sabe, como finalidade. Qual é a finalidade do ser humano? Né? E aí, da análise que vocês fizeram do texto, dos itens aí, qual que vocês responderam? O que é que vocês responderam? Eu respondi letra A. Letra A. Por que tu respondeste a letra A? Porque, veja, professor, eu dei uma pesquisada uma vez sobre
a escola de Epicuro, né? Aí eu vi que a escola de Epicuro tem a ver com prazer, alguma coisa assim. Aí eu pus como é que eu entrar? Tá certo. Mas alguém respondeu a letra A também ou alguma outra alternativa? Alguém respondeu diferente? Também falei letra A. Letra A. E a justificativa de vocês? É semelhante? É isso mesmo. Epicuro ele tinha o tetrafármacon. Qual era o tetrafármacon dele? São orientações, né, para seus seguidores de uma vida feliz. E o que era uma vida feliz para ele? Né? Ele vai dizer, não há o que temer perante os deuses, não há o que temer perante a morte, a dor ela é possível de ser vencida e é possível alcançar a felicidade. Então, para Epicuro, a felicidade é algo atingível, só que essa felicidade ela não decorre de nenhuma divindade, é porque os deuses ou Deus, eles ou não existem ou não estão muito preocupados com a gente. O medo, geralmente nosso maior medo é o medo da morte. No entanto, a gente não faz essa experiência da morte, porque quando a gente ela simplesmente não ela não está aí ainda. E quando a morte vem, a gente deixa de ser. Então a gente não passa exatamente por essa a enfrentá-la de fato. A gente não precisa temer quanto a morte. E as dores é possível ser suportada. E como é que a gente vai alcançar essa felicidade eliminando os medos, superando as dores e não cair nos desejos desenfreados, como ele fala no texto? É justamente com a moderação. Então, alcançar o prazer moderado e assim ser feliz. É um estado de tranquilidade de espírito, é um estado de não deixar ser atingido por coisas que simplesmente podem nos tirar, nos perturbar, né? Tirar a paz, tirar a tranquilidade, a felicidade, perturbando a nossa alma. Vamos à segunda questão. Se caso alguma dúvida, é só falar. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho para ficar melhor para vocês também. Alguém pode ler essa segunda? Também é de um helênico, de uma outra escola helênica. Quem poderia ler aí? Vamos lá. Eita, vocês dormiram. Eu leio, professor. Pio afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto. E que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade. Que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Letra B, atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. Letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Letra D, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Letra E, agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Então a gente viu como essas duas questões que se relata a duas escolas helênicas diferentes, como elas trazem essas questões éticas, de um modo de vida, de como viver, né? Mas aí, diante dessa
análise da segunda questão, né, que é uma corrente diferente, tem algo muito específico aí que vai nos ajudar a responder. O que é que vocês marcaram? Como é que vocês veem aí? Qual foi a alternativa que vocês acharam mais pertinente? Eu não lembro na verdade, mas eu acho que foi C? que eu marquei. Olhando aí assim, tu lembras ou tu poderias justificar a partir do que tu vês aí? Não. Desculpa, professor, eu tô com sono. Não, não ligue não, ou melhor, não se importa não. Tudo bem. Alguém mais respondeu e consegue justificar? Eu botei letra C também, professor. Letra C. Tu lembras o porquê, não? Ou olhando assim tu poderia justificar? Mais ou menos, deixa eu lembrar aqui, rapidinho. Vai. Olha, esse negócio do sono é muito normal, viu, gente? Eu acordei daquele jeito também. Mas aí, qual é o segredo? Você toma um banho na água gelada e desperta logo. Toma um café quente. Aí pronto, já ajuda. Ô, professor, Oi. eu lembro aqui de novo, eu vi, né, ceticismo. Eles não acreditavam que era possível conhecer aquela certeza, qualquer coisa. Acho que era isso. Por isso que eu marquei C. Aí tava ali, defendendo diferença, a impossibilidade de eu ter certeza. Aí foi isso mesmo. Eu vi. Excelente justificativa. Veja, Pio, quando ele fala não há nada nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, ele vai dizer o que? Do ponto de vista dos valores, não há o que é certo ou o que é errado. Tá? E aí, quando ele fala do ponto de vista da verdade, né, não existe, da mesma maneira, não existe do ponto de vista da verdade. Se do ponto de vista dos valores não há o que é certo ou o que é errado, do ponto de vista da verdade, ele vai dizer o quê? Que também não há o que é verdadeiro ou falso, não há uma verdade em si. Né? Então, Pirro, ele vai fazer parte dessa corrente ceticista, cética. E o que é o ceticismo? Essa corrente cética ela vai defender o que? A impossibilidade, de fato, do conhecimento, de ter uma certeza, de ter uma verdade. Qual a alternativa que mais destaca essa questão? A letra C. Defender a indiferença e a impossibilidade de se obter alguma certeza. A gente não pode ter certeza de nada, né, de forma absoluta. Então ele é meio indiferente a essa possibilidade de um conhecimento verdadeiro. Né? Ele simplesmente vai vivendo a vida, enfrentando todos os seus desafios, naquele deixa a vida me levar, sendo conduzido apenas pelas suas convenções próprias, sem acreditar que há um determinismo universal de valores, de conhecimento em geral. Ele é considerado um cético. Então a segunda questão, a alternativa correta seria a letra C, tá? Gente, sempre que falou a alternativa correta, mas você ainda ficou em alguma dúvida, é só falar, é só questionar, é só dizer que a gente volta a ler, viu? O importante é que fique claro pra gente, né, ir adiante, mas aí tendo ciência do que foi feito, tá? Vamos à terceira questão. Conta aí com mais uma ajuda de uma alma caridosa, sonolenta, mas disposta. Vamos lá. Quem pode? Eu posso, Vamos lá, então. mas não sei se eu quero. Boa. Se alguém não quiser ler, eu posso ler, tá ligado? Alguém que queira e possa. Mas eu acredito que seria muito bom sua contribuição. Leia aí, por favor, por gentileza. Ok, eu vou ler. Tá bom. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo.
E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos das coisas. A mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor nos identificamos como a felicidade. Ao reconhecermos na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como letra A, busca por bens materiais e títulos de nobreza. Letra B, plenitude espiritual e ascensão pessoa. Letra C, penalidade das ações e condutas humanas. Letra D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Letra E, expressão do sucesso individual e reconhecimento político. Olha aí. Aristóteles agora entramos aí na filosofia aristotélica, mas propriamente sobre a ética. A ética em Aristóteles talvez seja um dos temas mais recorrentes nos vestibulares em relação a Aristóteles. Geralmente é sobre essa questão da ética, né? E aí essa questão, de um certo modo, é até simples, a gente viu bastante nas aulas. E aí eu gostaria de saber, a partir da análise de vocês, o que é que vocês consideraram aí como sendo a alternativa correta. Alternativa C. C. Diz aí, mulher, por quê? Porque, tipo, para Aristóteles, a felicidade, né, ela é alcançada através da ética da pessoa. Não é isso? Ficou errado? Não, tá errada não, de forma alguma. Então, aí tem a questão também da importância, né, das ações, que sempre o bem visa mais, né? Isso. Isso aí. Mais alguém respondeu alguma outra alternativa? Ou a mesma? Marquei C também. Marcou C também. Gente, para Aristóteles, tudo no mundo tem uma finalidade, tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê. A gente não está por aqui por acaso. E qual é o grande objetivo do ser humano, do homem? Qual é o seu telos? Telos é a finalidade. Ele vai dizer que o nosso grande objetivo é ser feliz. Por que a gente faz tanta coisa? Por que a gente estuda? Por que a gente trabalha? Por que a gente busca se realizar? Por que a gente quer dinheiro? Por que a gente quer viajar? A gente simplesmente quer ser feliz. A nossa finalidade é ser feliz. E a felicidade, ela reúne todos esses bons atributos humanos. No entanto, para ele a finalidade, a grande finalidade, a nossa busca é o que? É buscar bens materiais, nobreza? Não. Né? Ele vai dizer que a felicidade não está simplesmente nas posses, nos bens materiais ou nos títulos que nós temos. Se eu sou isso ou aquilo, nos meus status, né, pessoal, não. Então, letra A a gente elimina, né? Não é apenas uma plenitude espiritual, uma sese da pessoa humana, não é nesse mais caráter mais religioso, também não. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. O conhecimento, o mais alto grau do conhecimento, por exemplo, como conhecimento metafísico, ele também é uma forma de chegar a essa finalidade. Tá? No entanto, letra E, expressão do sucesso individual também não está nessa questão do sucesso. Ele vai dizer o quê? Essa questão se caracteriza exatamente pela finalidade das ações e condutas humanas. O que é que nós queremos? Qual é a nossa finalidade? Toda ação, toda escolha que a gente faz é querendo ser feliz. Né? O que é uma vida ética? É uma vida eudaimônica, uma vida boa. É aquela que mantém um equilíbrio, a frônesis. É aquela que sabe a medida certa de cada coisa. É um meio termo virtuoso. É uma ética das virtudes.
tá? Então a ética justamente vem dessa capacidade de manter a virtude, o equilíbrio. Vamos à quarta ou alguma dúvida? Caso tenha alguma dúvida é só falar, se não, peço aí a ajuda de vocês nessa quarta questão, se possível. Eu posso ler, professor? Pode sim, fica à vontade. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver na vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais, tampouco devem ser agricultores ou aspirantes à cidadania, pois o prazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Abaixa aí, professor. E aí, dá pra ver? Eita, deixa eu só, rapidinho. Pronto. Agora dá pra ver. Eu tô vendo só da letra D. Agora foi. Pronto. Alternativa A. Possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Alternativa B. Era entendida como a dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Alternativa C. Estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levará todos os habitantes da polis a participar da vida cívica. Alternativa D. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveriam ser dedicados às atividades vinculadas a tribunais. Alternativa E. Vivida pelos atenienses, era de fato restritos àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Pronto, ótimo. Analise aí bem as questões, né? Só se vocês quiserem eu posso voltar um pouquinho o texto, se não der para ver tudo, né? Deixa eu voltar aqui só para vocês observarem. Só vendo a ênfase da pergunta, né? O trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que é a cidadania. Então, o que é que dá a entender da cidadania? Esse trecho aí. Dois fatos interessantes aí para a gente destacar que eu vou comentar depois que vocês responderem. Professor, eu acho que é letra B, não tô certeza não. Letra B? É. Diz aí. Eu também não sei explicar não. Eu acho que é ela. Foi na intuição. Foi. Tu eliminou alguma? Às vezes a gente chega por eliminação também. Não, eu não eliminei não. Eu bati nela e disse, acho que é essa. Poxa. Tira onda, viu? Mais alguém? Eita, será que o restante da turma tá acordado? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu marquei D também, professor. B ou D? D.
D. A colega marcou B, não foi? Foi. Pronto, ela marcou B, tu marcou D. D por quê? Não sei, prof. Olha, Porque, veja, veja. nesse tempo aí, de Sócrates, né? Calma, deixa eu ver. Aristóteles. Aristóteles, pronto. O povo não era muito ligado à política, justiça, essas coisas. Por isso que eu marquei a letra D. Veja, né? Ele está dizendo aqui: o trecho retirado da política de Aristóteles permite compreender que a cidadania. E aí, o trecho, esse texto aqui, ele vai revelar duas coisas. Veja, segundo Aristóteles, na cidade, com o melhor conjunto de normas é aquela dotada de homens absolutamente justos. Os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem os agricultores, os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Esse texto revela duas coisas. Lembrem-se que a democracia da época é uma democracia de homens livres. Mas são todos que são livres? Não. Ele vai achar um absurdo ser livre ou participar dessa democracia pessoas que trabalham nessa base da sociedade, veja, com negócios, na agricultura, o artesão, pessoas que vivem o tempo todo se empenhando no trabalho, nos seus negócios. Ele vai dizer que não são pessoas capacitadas para poder atuar livremente na polis, debatendo, pensando a lei, pensando na justiça, porque são pessoas que estão o tempo todo ocupadas no seu negócio. Qual é o significado de negócio? É a negação do ócio. E o ócio era justamente muito valorizado por ser esse momento de contemplação, de reflexão, de pensar sobre as coisas, sobre a verdade. Hoje em dia, na nossa sociedade capitalista, onde a gente tem que tem a ideia, ficou a ideia, né, em todos os setores da nossa vida, de que a gente tem que estar o tempo todo produzindo, correndo. Se a gente para um pouquinho, já fica logo pensando, mas eu tenho isso para fazer, eu tenho que fazer aquilo, e a gente não consegue estar parado, e muitas vezes não consegue refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas vidas. E Aristóteles já dizia, né, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, ao contrário da nossa sociedade, que valoriza mais os negócios, a negociação, essa negação do ócio, porque a gente tem que ser produtivo o tempo todo, a sociedade grega, né, sobretudo a alta classe, né, valorizava muito esse ócio que é produtivo no sentido intelectual, no sentido de pensar as verdades. Então, a gente pode fazer essa primeira observação. No entanto, uma segunda observação é que Aristóteles, por mais gigante que seja em seu pensamento, ele é fruto de um tempo que carrega ainda muitos preconceitos, ainda uma concepção de mundo muito limitada, né? E aí, justamente, ele vai tratar com um certo desprezo as classes inferiores. Essas não vão poder ser participante da polis. E aí, qual é a alternativa correta nesse sentido? É justamente a letra B. Era entendida como a dignidade própria de grupos sociais superiores, ou seja, existia um grupo superior que tinha direito ao ócio, né, que participava dessas reflexões dos debates, né, fruto de uma convenção política profundamente hierarquizada da sociedade. Ele pensava numa sociedade hierarquizada. Lembro que para ele nem tinha certeza se escravo era gente. Então Aristóteles é fantástico em muitas coisas,
mas fruto do seu tempo, do seu contexto histórico, é uma concepção muito forte da época, essa sociedade hierarquizada, né? Onde o escravo mal era considerado como gente, onde esses agricultores, artesãos, homens de negócios, eles ali eram uma atividade simplesmente comercial, mas não tinha muito prestígio, e o grande prestígio era justamente da classe alta, das pessoas que tinham direito a não trabalhar muito e tinham direito a esse ócio, a essa reflexão, né? Então, um ponto negativo, Aristóteles é fruto desse contexto, né, de preconceito, de alguma forma. Mas há uma reflexão também a gente fazer, né? A gente vive nessa busca desenfreada por produzir, por estar sempre fazendo alguma coisa, e muitas vezes despreza o ócio, mas o ócio também é um momento importante, né? Desde que seja refletido, desde que seja pensado, né? Então, minha querida, a sua intuição é muito boa, viu? Se você continuar com uma intuição dessa, simplesmente aí, ó, é letra B, intuir, você vai fechar essa questão só, fechar a prova só na intuição. Nem sempre é certo não, professor. É boa de chute, viu? Eu geralmente sou péssimo, né? Se eu for chutar, né? Se eu for chutar, eu sempre vou chutar errada. Assim foi com matemática na minha prova, mas enfim. Vamos lá. Quinta questão. Quem poderia aí nos ajudar, contribuir aí com essa quinta questão? E aí? Vamos lá? Quem pode aí? Essa turma, pessoas que leem excelentemente bem, pessoas, nos brinde aí com a leitura dessa última. Acho que só vai dar tempo ver essa. Vamos lá. Ninguém? O Lenton. À procura desta ciência, devemos examinar de que causas e de que princípios a filosofia é a ciência. Se considerarmos as opiniões que existem acerca do filósofo, talvez o problema se nos manifeste com maior clareza. Nós admitimos, antes de mais nada, que o filósofo conhece, na medida do possível, todas as coisas, embora não possua a ciência de cada uma delas por si. No texto da Metafísica, assim, Aristóteles esclarece que, o que é que fica claro aí, o que é que fica nítido a partir desse texto? O saber filosófico é um saber pelo saber, isto é, um saber universal inerente à natureza humana. O saber filosófico é uma reflexão acrítica de todas as coisas. O saber filosófico é de um tipo de sabedoria que não envolve o exercício da razão. B. O saber filosófico é a consciência de um simples sentimento de curiosidade sobre os princípios. O saber filosófico é uma ciência sem princípio filosófico. Qual dessas alternativas seria a correta? Olha, eu li, viu, mas para responder aí é com vocês. Vamos lá. Qual seria a alternativa mais indicada aí? Alguém chegou a responder? Poderia ser D. Letra D é a sua sugestão. Diga aí, por que não? Qual seria a tua justificativa aí? Um chute. Um chute. Olha aí, outra aí intuitivo. Mas eu tenho um chute potente, agora que acerta é uma raridade. Como é? Eu tenho um chute potente, agora acertar é uma raridade. Ah.
Olhe, para Aristóteles, conhecer, né, é conhecer a causa, é conhecer o princípio. Quando a metafísica ela se propõe um conhecimento da totalidade das coisas, não é que ele vai conhecer objeto por objeto, ente por ente, pessoa por pessoa, mas a causa primeira de todas as coisas. Ou seja, o princípio de tudo. Conhecer é sempre conhecer a causa. Lembra das 4 causas aristotélicas? Né? Tudo tem uma causa. Então, como é que eu conheço a coisa? Conhecendo suas causas. Mas quando parte da metafísica, que é esse saber totalizante, esse saber do todo, do início, né? Ontológico, do início de todas as coisas, ele vai recorrer a um princípio primeiro. Então, a letra A, se a gente for por eliminação, a gente também chega lá, né? No entanto, de fato, a letra D está correta. O saber filosófico é a consciência de um simples sentimento de curiosidade, ou seja, esse espanto, esse desejo de conhecer o quê? O princípio, a causa de todas as coisas. Ele não é um saber acrítico, ou seja, sem crítica alguma. Ele não é um saber filosófico sem filosofia de forma alguma, né? Também não há não se abdica aí da razão, pelo contrário. Então a letra alternativa mais indicada de fato é a letra D. Então esse povo hoje está bom de chuva.